Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Biologia, no qual temos a sorte e o prazer de termos cá a Joana Fonseca. Olá, Joana, obrigado por estares cá. Obrigada, eu. Se calhar, pronto, começamos esta reunião, digamos assim, lendo se calhar uma nota acerca de ti, sobre aquilo o teu percurso académico, aquilo que andas a fazer até agora. Vou começar então assim. A Joana Fonseca tem 27 anos, é natural de Alcobaça e foi na Universidade de Aveiro que obteve a licenciatura em Biologia e de seguida um mestrado em Biologia Marinha Aplicada. Após terminar o seu mestrado, esteve cá como bolseira ainda durante um bocadinho, mas rapidamente percebeu que os seus interesses estavam relacionados com a aplicação no conhecimento no meio empresarial. Em 2020, teve a oportunidade de trabalhar como investigadora na Al Microalgae, não sei se é assim que se diz, que é uma empresa de produção de microalgas, e neste momento é técnica na produção de bivalves numa maternidade da Nazaré, chamada de Oceano Fresco. Não disse nenhuma mentira, para não, Joana? Não, fizeste bem a tua pesquisa. Ok, fiz. Portanto, eu se calhar começava por te perguntar, depois do mestrado, pronto, acabaste o mestrado, depois disso existe aquela pergunta do e agora? Tiveste essa sensação? Sim, Como é que o foi? meu mestrado foi feito já num projeto de investigação que estava a acontecer e por isso quando terminei o mestrado tive a sorte desse projeto ainda continuar e fiquei a trabalhar como disseste, como bolseira de investigação nesse projeto. Mas eu sabia que não era aquilo que eu queria, não queria continuar como bolseira de investigação, nem queria naquele momento fazer doutoramento, pelo menos em meio académico. E é claro, quando o fim da bolsa se aproximou, comecei, e agora? Ainda por cima, foi numa época, difícil para todos, que foi a pandemia, Sim. em 2020. Antes de terminar a bolsa, comecei a mandar currículos para empresas, não me respondia ninguém. E é claro que a dúvida permanece e ficas sempre naquela de será que devia ter feito este mestrado, será que Claro, não claro. devia? Pronto. Mas a verdade é que, pronto, eu fui tentando sempre, mesmo em empresas que não estavam com competições abertas, fui mandando currículos. Vai ser sempre essa fase de a maior parte nem responde, nem sequer temos um não. Mas depois, no final do ano, em novembro, lá apareceu esta oportunidade de pertencer à Microalgae, que por acaso é perto da minha zona, pronto, pertence à Alcobaça. Não estava nada à espera, nem sequer queria bem aquilo, achava eu. Mas depois foi das melhores experiências que tive, porque depois aí, apesar de eu na Almicro também tive como investigadora, mas foi uma vertente de investigação que eu nem sequer sabia que era possível, porque só conhecia a investigação da academia, pronto, não é mais rígida, mas é mais focada Mais até direcionado, sim. nem sei, sim. Sim, Sim, ali na Almicroalgae. Eu tinha a vertente de investigação aplicada à produção, ou seja, tínhamos vertentes de economia circular, e depois era assim, permitiam-me fazer investigação a pequena escala, mas que depois eu aplicava à grande escala e via que aquilo que tínhamos investigado era realmente que tinha um benefício para aplicar na produção em grande escala. Pronto. E aí já se E percebe. conseguiram aplicar? Desculpa interromper. Diz. Não, só queria saber era se conseguiram aplicar e se correu tudo bem isso que estavas a falar. Assim, dentro das empresas também há vários tipos de investigação. Por exemplo, eu fiz investigação de projetos, ou seja, a empresa tinha projetos com os quais nós tínhamos de responder e depois não seria necessariamente aplicado a curto prazo na empresa, mas ficavam com aqueles resultados e respondíamos ao projeto, e depois havia a investigação da necessidade da empresa em si. E por vezes sim, concluíamos que era possível aplicar em grande escala e muitas das vezes, depois era um setor diferente, depois a parte da produção tinha de decidir se queria alterar os métodos para aplicar os resultados de investigação ou não. Mas a maior parte das vezes comprovámos ideias novas que eram possível de aplicar em grande escala. Ok, boa. Sim, pronto, foi uma vertente diferente da investigação no meio empresarial. Ok.
Pronto, entretanto, como eu também já disse, tu estiveste nessa empresa e depois agora estás noutra empresa um bocado diferente, não é? Sim, Acerca da produção de bivalves. bivalves. Sim, Eu queria te perguntar, se calhar agora, como é que é o teu dia a dia? ok. Pronto, então é assim, só para perceberes um bocadinho, esta empresa de bivalves era aquela empresa que eu queria muito desde que estava em Aveiro ainda, porque a empresa Nice, nice. começou abriu nessa altura, em 2020. Eu já tinha tentado ainda quando estava no mestrado, não tinha conseguido, mas como a minha tese também era relacionada com a produção de bivalves, fiquei sempre com aquele bichinho, se calhar aquela empresa é fixe para ir trabalhar e tal, pronto. Então depois de trabalhar na Almicro, apesar de ter gostado imenso, surgiu a oportunidade de ir trabalhar para a Oceano Fresco e pensei, não posso desperdiçar porque senão Claro, vou claro. ficar naquela, pá, devia ter ido, pronto. E agora estou numa posição de técnica de produção, que não tem nada a ver com as posições anteriores em que estive. É uma posição muito mais rotineira, ou seja, como estamos em produção, há tarefas que têm que ser cumpridas diariamente, não se pode abdicar de nada porque senão vai afetar a produção. Então, pronto, neste momento a minha função é mais rotineira, mas depois também tenho a parte de aplicar a produção de microalgas, porque as amêijoas Sim, sim, sim. alimentam-se de microalgas. Então, como eu tenho algum conhecimento de microalgas, neste momento no Oceano Fresco, aplico o meu conhecimento de microalgas e depois também aprendi já muita coisa relacionada com as amêijoas, desde, não sei se vocês sabem, mas as amêijoas têm um ciclo de vida com uma fase larvar. Portanto, é engraçado ver como é que podemos trabalhar com cada uma das fases do ciclo de vida delas e pronto, isso também é vantajoso porque no fundo estamos a trabalhar com vários animais e com várias fases desses animais. Pronto. Ok, Mas o trabalho em si é mais rotineiro. ok. Então, ou seja, de uma certa forma, saíste de uma empresa, mas se calhar que daquilo que aprendeste lá Sim, está a dar jeito agora na empresa onde tu estás. sim, sim. Eu acho Certos que conhecimentos. sim, eu acho que por todos os pontos em que nós passamos, vamos sempre conseguir guardar alguma coisa para Sim, aplicar no futuro, mesmo que não seja a trabalhar diretamente com o organismo que nós trabalhámos no passado, aprendemos sempre coisas, nem que seja de desenrasque. Por exemplo, imagina aprender a trabalhar com um reator que depois podemos pegar nesse funcionamento e aplicar noutro emprego, percebes? Às vezes pensamos, não posso ir para uma empresa de peixe porque o que eu quero é mesmo a mesma. Não, porque nós vamos sempre aprender coisas que se calhar vão ser boas para levar a produção da ameijoa a um nível que não se sim, fazia antes, porque sim, nós vamos com concordo. conhecimento novo que não se aplicava até lá. Pronto. Ok, ok, Eu, por exemplo, as microalgas, neste momento, eu tenho conhecimento de microalgas que ainda não é aplicado a 100% na produção da ameijoa. Isso vai ser vantajoso para no futuro, caso se aplique, muda um bocado a maneira como a produção da ameijoa é feita. ok, ok. Eu se E calhar agora mesmo, tinha. Desculpa, acaba, acaba, vou só acaba, dizer acaba. isto, porque mesmo na universidade nós trabalhamos sempre num modo mais pequenino e se calhar achamos que não temos as competências necessárias, mas levamos sempre um bocadinho e começamos sempre a aplicar devagarinho à medida que vamos entrando no mercado de trabalho, seja em investigação, seja em meio académico ou seja em meio empresarial. Acho que vamos sempre levando um bocadinho e temos é que pensar como é que podemos aplicar os nossos conhecimentos ao momento. Ok, ok. Pois, se calhar a minha próxima pergunta está um bocado relacionado com este, pronto, com o meio assim do trabalho, que é, após tu teres terminado o mestrado, pronto, e apesar de já ter estado em duas empresas diferentes, e estás numa, pronto, Uhum, pronto, tu percebeste? sim. Hum, eu queria saber era, que dificuldades é que tu encontraste, a nível geral? Sim, Sejam, não sei, tipo, ok. sejam dificuldades pessoais, de Sim, achares sim, que sim, conseguires ou sim. não fazer, comprometer-te com este trabalho, Uhum. não sei. Olha, então, por exemplo, quando fui para a microalgae, como disse, não estava à espera. Eu tinha mandado o currículo, tive a entrevista, correu bem, mas no início senti muito que não percebia nada daquilo.
No início foi a adaptação à equipa, porque também já era uma empresa grande em termos de espaço e já tinha uma grande equipa de produção, uma equipa de investigação um bocadinho mais pequena, mas era malta que percebia muito daquilo, que tinha feito lá a tese. Ok, E isso foi um bocadinho difícil para mim, porque eu achava que eu tinha produzido microalgas na universidade, mas era uma escala muito mais muito pequenina mais e com pequena. condições muito diferentes, muito mais à balda, entre aspas, não tão rigoroso. Então, quando cheguei lá, foi, foi um bocado difícil no início, porque eu achava que não ia ser capaz. Nós achamos, se calhar, que somos só nós que sentimos isso, mas no fundo acho que somos todos, só que Todos. uns mostram mais e outros menos. Mas eu achava, acho que não vou conseguir não vou conseguir fazer o que me estão a propor, porque depois também era um projeto de investigação relativamente grande e éramos responsáveis, digamos assim, por vários subprojetos e eu fiquei tipo, ai, não sei se vou conseguir fazer isto. Mas pronto, acho que isso foi também há duas fases de adaptação, a fase de adaptação à equipa e a fase de adaptação ao trabalho. A partir do momento em que a fase de adaptação da equipa começa a melhorar, torna muito mais fácil o trabalho, porque depois perdemos o medo de perguntar as nossas dúvidas e pronto, isso acabou por acontecer. Passado um mesito ou dois, comecei-me a sentir muito bem lá e adorei estar lá, adorei mesmo estar lá, porque senti que a equipa era incrível. Acabei por me aproximar mesmo muito da equipa, porque era malta jovem também, depois tínhamos uma dinâmica muito gira entre nós, apesar de ser empresa, porque normalmente pensa-se que nas empresas é um espírito mais sério. Pronto, depende da empresa, né? Sim, Eu tive sorte. E em relação depois ao trabalho, fui aprendendo muito com eles e fui percebendo que afinal era capaz. Pronto, e é isso. ok. E tu na empresa onde estás agora, no Oceano Fresco, tu Uhum. sentiste alguma dificuldade ou melhor, Sim, sim, sentiste que as também. dificuldades que tinhas iniciais já não eram as mesmas? Era mais, se calhar, algo mais fácil de conciliar na nova empresa? No meu caso, foi mais difícil em termos de equipa, porque eu vinha de uma equipa incrível, então foi aquela coisa de se calhar não vai ser a mesma coisa. É uma equipa incrível na mesma, não é? Mas no início custou muito, porque eu estava muito apegada à equipa À da online outra? e a dinâmica é sempre diferente, por mais que o espírito seja bom. É como os amigos, não é? Temos grupos de amigos que nos damos bem, mas a dinâmica de um grupo é diferente da Sim, outra. sim, claro, claro, claro. E foi o facto de ser a primeira vez que estava numa função de técnica de produção, que, como já disse, é mais rotineiro. Então, no início foi tipo, não sei se gosto, se não gosto, foi uma adaptação diferente. Acho que Ok. essa adaptação vai sempre existir, mas acho que Independentemente de vamos. tudo. Diz? Independentemente de onde estiveste, achas que essa adaptação num novo local de trabalho, achas que vai ser sempre, Sim. ou melhor, vai haver sempre essa certa adaptação, não é? Sim, Achas que. sim. Acho que Ok, sim. Pelo menos a equipa é diferente. Portanto, tu primeiro tens que te adaptar à equipa. Por mais ok, confiante que sejas, vais lidar com pessoas diferentes, vais perceber até que ponto é que. Como é que a dinâmica daquela empresa ou daquele sítio acontece. Eu acho que essa adaptação vai sempre haver. Acho é que, em termos de adaptação às equipas, vais melhorar com o tempo, porque como vais fazer isso várias vezes, já percebes. Acho que o tempo de adaptação vai ser menor. Pronto. O ok, trabalho depende, se fores com uma coisa muito diferente, acho que vais ter outra vez uma adaptação maior porque estás fora da tua zona de conforto. claro, ok, ok. Eu penso que já mencionaste um bocadinho aqui, mas eu se calhar voltava a fazer isto Uhum. em forma de pergunta, que é, tens algum conselho para quem está agora a acabar uma licenciatura ou um mestrado e que gostava de seguir um caminho semelhante ao teu? Se tens assim algum conselho ou conselhos Então é que, assim, que as pessoas podiam seguir? eu acho que muito o que acontece agora e eu própria pensei, eu acabei a licenciatura, na altura tinha um estágio de um ano e fui logo a seguir para o mestrado. Porque toda a gente estava a tirar mestrado e já há aquela coisa de toda a gente já tem uma licenciatura, portanto eu para me destacar tenho que ter um mestrado. E às vezes acabamos por fazer isso e chegamos ao fim e pensamos, no final não quero nada disto.
Pois, Então, a primeira coisa pois. que eu digo é, se for preciso parar um ano, parem um ano. Muita gente fez isso, tem colegas meus que fizeram isso e foi o melhor, e para eles foi o melhor, porque na altura não fazia sentido estar a continuar para um mestrado que nem sequer sabiam se queriam aplicar ou não. Então, a primeira coisa é isso, não seguir, não ir só com a maré porque toda a gente vai, pensar, não há problema nenhum em trabalhar um ano noutro sítio qualquer. Eu própria, quando acabei a bolsa, fui para a Alemanha fazer limpezas, porque não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum, pronto, queria ganhar uns trocos, mas no ano da pandemia não havia ninguém que me pegasse, olha, fui fazer limpezas e foi bom, pronto, depois voltei, já com outra vontade e segui caminho. Ou seja, às vezes há um bocado de medo de, epá, terminei a licenciatura, terminei o mestrado e agora não tenho emprego, pronto. Primeiro é ir com calma. E depois, se querem realmente o meio empresarial, é mandar currículos, preparar um bom currículo, não muito grande, mas ver as competências que têm e tentar perceber ao que é que podem ser aplicadas. Ou seja, mostrar um currículo que mostre porque é que vocês podem ser úteis para a empresa. E é mandar currículos para todo o lado. Não esperem por uma posição que abra, porque no meu caso foi o que eu disse, às vezes eu cheguei a mandar posições que estavam abertas e não consegui, mas também eram poucas as posições, e depois mandei currículos para empresas que achava que me identificava e pronto, e mandei, esperei, e às vezes é só aceitar que não nos vão responder. É chato, é frustrante, estamos ali e outra coisa que é importante é ajustar o currículo à empresa para a qual nos estamos a candidatar. Eu não vou mandar um currículo em que sobressaia as capacidades de produção de microalgas se eu quero aplicar isso, se eu quero ir para uma empresa de controle de qualidade de águas, por exemplo. Ok. Às vezes já há aquele erro de fazer um currículo geral. Eu sou mais da opinião que é melhor adaptar o nosso currículo, que é para a pessoa que quer contratar, ver, ok, esta pessoa se calhar pode ser bom para esta empresa porque tem isto, isto e isto. Ok. Mas pronto, vai sempre haver aquela fase em que ninguém nos responde, achamos que não vamos conseguir nada, mas quanto mais tentamos, eu acho que se ficarmos à espera é que não vem nada. Pronto. Ok. Ok. E a chave é sempre não desistir mesmo, não é? É Sim, sempre. sim. Ok. Pronto, nós aqui já falámos de dificuldades e eu agora se calhar queria te perguntar que era, ao longo deste processo todo, ou seja, desde o teu mestrado até onde estás agora, com certeza que já existiram situações engraçadas ou inesperadas e nós Hum. gostávamos muito de saber, para se calhar também para acabar o episódio, algumas dessas histórias ou algo que queiras partilhar, não sei. Sei que, como estou agora a lembrar, por exemplo, eu acho que isso também acontece com todos, que é planear uma coisa e depois não acontecer nada. Eu era para fazer um estágio, esse tal estágio de um ano, estava tudo programado, ia para uma empresa de maternidade de Vivalves também, que existia na Figueira da Foz, tudo, estava tudo programado até no enterro, eu usar o lençol, a despedir-me, eu ia-me embora, ia só para a Figueira da Foz, mas pronto, ia a Aveiro, pronto, durante um ano pelo menos, e no dia a seguir uma orientadora liga-me, a seguir ao desfile, portanto estava um bocadinho, digamos, com sono e rouca e pronto, e no dia a seguir ligou-me a dizer que a empresa não estava a ir bem e que era melhor abortar a missão, porque senão ia correr mal. E eu fui tipo, bolas. Eu agora rio-me, porque na altura chorei muito. Mas pronto, lá está, é aquilo que. Mas eu olho para trás e penso, ainda bem que até agora não há nada que eu tenha pensado, pá, aconteceu assim, não devia ter acontecido. Porque se formos a ver, eu não fui para aquela empresa, não é? Fiz o estágio já com o tal projeto de investigação que me permitiu depois, no futuro, ter uma bolsa de investigação e aprender e trabalhar com as larvas de bivalves, de gastrópodes. E se calhar se não tivesse feito esse percurso, se calhar hoje não estava nesta empresa, não é? Não sei. O mesmo digo para a microalgae. A microalgae não era uma coisa que eu queria de todo e hoje eu agradeço por não ter ido logo para o Oceano Fresco. Eu aprendi mesmo muito na microalgae, foi um ano incrível, a equipa é incrível,
conheci pessoas espetaculares e aprendi mesmo, mesmo muito. E se tivesse ido logo para o ensino fresco, se calhar ia ter uma vertente mais, ia ter um plano mais fechado das minhas coisas. Pronto, assim como fui para outra área, abriu os horizontes, fez-me pensar de outra forma em relação à produção de derivados. Pronto. Ou seja, as coisas que quando não acontecem de uma forma é porque é suposto correrem de outra e porque nos... Há uma razão para tudo. Exatamente, exatamente. Ok. Pronto. E acho que está tudo, não é? Sim, E, pronto, olha, espero portanto, que continuem a viver a vida em Aveiro como eu vivi, porque gostei mesmo muito, é uma cidade incrível. Na altura tu disseste que eu fiz o mestrado em Biologia Marinha Aplicada, no meu tempo era só Biologia Marinha. Mas pronto, ok. Ok. entretanto mudou, mas pronto, espero que as coisas por aí estejam bem, que continue a ser fixe. E pronto. Continua. E Continua. é pensamento positivo. Vai sempre haver aquela fase de dúvida, mas se esforçarem, se tentarem, vão conseguir. Uma pessoa Ok. quando se esforça acaba por conseguir. Ok. E pronto. E foi mais um episódio de Conversas de Biologia. Obrigado, Joana, mais uma vez. Muito Nada. obrigado do nosso lado. Obrigada eu pelo convite. E pronto. Até à próxima. Tchau.